Bom dia, Ulisses. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Como a gente falava mais cedo, né, um ataque particularmente que choca ainda mais aqui a Europa, porque ocorreu contra um mercado de Natal, que é algo bastante comum, muito popular aqui no continente europeu. Como a gente explicava, mais ou menos como se fossem esses mercados de Natal, eles parecem, assim, mal comparando com as quermesses aí no Brasil, porque são várias barracas montadas nas ruas, com comida típica, com outros objetos que as pessoas gostam de comprar para a família, para os amigos. Então, sempre festas muito bonitas aqui na Europa, e que ontem tiveram essa marca, né, um ataque que resultou até agora em 12 mortes. Mas, agora há pouco, a chanceler alemã Angela Merkel fez um pronunciamento falando sobre o atentado em Berlim e disse que ainda existe um número muito grande de pessoas que estão em estado grave e que, por isso, o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas. Angela Merkel, ela disse que está chocada, como todos os alemães, com o que ocorreu ontem em Berlim, às vésperas do Natal, que muitas pessoas ainda estão em estado grave e que seria particularmente perturbador se for confirmada a informação de que o responsável pelo ataque é um refugiado. Porque a polícia prendeu uma pessoa que é apontada como a responsável por esse ataque, né, com um caminhão. O caminhão invadiu o mercado de Natal ontem por volta das 8 da noite no horário da Alemanha, 5 da tarde aí no Brasil, e uma pessoa foi encontrada morta dentro do caminhão. Até o momento, a indicação é de que ele não teria relação com o ataque, seria o motorista dessa carreta que teria sido roubada horas antes. A polícia conseguiu prender um suspeito de dirigir o caminhão porque ele fugiu depois do ataque, foi perseguido por testemunhas que acionaram a polícia e aí conseguiram prender este suspeito. Ele seria um paquistanês de 23 anos de idade que pediu asilo no país e entrou na Alemanha no ano passado. A imprensa alemã diz que a polícia fez, inclusive, buscas no centro de refugiados no aeroporto de Berlim, onde esse suspeito estava abrigado nos últimos meses. Então, por causa dessas informações, a chanceler Angela Merkel já começou a sofrer vários ataques na imprensa alemã, nas redes sociais, inclusive por políticos europeus. Aqui na Inglaterra, por exemplo, Nigel Farage, que é um líder do UKIP, Partido pela Independência do Reino Unido, fez campanha pelo Brexit, já se manifestou nas redes sociais dizendo que essa tragédia estaria na conta de Angela Merkel, e vários outros políticos já fizeram também essas declarações. Então, a situação nesse momento muito delicado piora bastante para a chanceler alemã, Patrick. Isso acaba dando força à extrema-direita, né, Vila? Já tem força lá na França, agora também na Alemanha. Também é extrema-direita. Agora, é uma situação muito complicada, né? Porque nós comentarmos aqui do Brasil esses fatos é fácil, porque a gente não está vendo nas nossas fronteiras entrando centenas, milhares, dezenas de milhares ou mais de 1 milhão de imigrantes tal, com outra concepção de mundo, outras tradições, outra religião, outra forma de relacionar com a estrutura de Estado, outra organização de família. Em suma, é um choque cultural, político, social violentíssimo tal. A Alemanha foi aquela que mais abriu as portas e recebeu esses imigrantes tal. E agora, claro, como o Ulisses bem destacou, e a imprensa europeia, certa leitura política do período, está insistindo justamente nessa visão de mundo de crítica violenta aos imigrantes tal, e uso político, porque tem eleições, no próximo ano tem eleições em vários países, né? Tem na Alemanha, tem na França, uma é uma eleição parlamentar, outra uma eleição presidencial, e essa questão está colocada. No fundo mesmo, indo lá no fundo, é uma questão que envolve o Oriente Médio, que tem de refazer o mapa político do Oriente Médio. Esse mapa desenhado no final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, ele tem de ser refeito. O Kurdistão, por exemplo, os curdos é a maior nacionalidade sem Estado. Isso quase que foi em 19 criado o Kurdistão, em 1919, acabou não sendo tal. É uma questão que tem de ser colocada, tem de redefinir. O próprio Iraque é uma invenção, né? Claro, o Iraque, se a gente olhar a fronteira da Jordânia, né, a gente percebe que aquelas fronteiras, você colocou uma régua e riscou tal, né? Não há nada que se... Então, tem a criação da Arábia Saudita, que é um pouco anterior, mas que também é problemática. Em suma, teria de redefinir agora. Tem interesses políticos consolidados na região. Mexer nisso vai pegar fogo, mas deixar como está também não resolve. E os organismos internacionais
internacionais fracassaram. E os do mundo árabe, como a Liga Árabe, também fracassou. Em suma, uma situação muito complicada. E se for confirmado que parece que o atentado foi terrorista de Berlim, aí a situação vai ficar complicada, porque repete Nice, né? E a questão toda é que vai ter de estabelecer... Eu não vi, eu sei que é uma questão polêmica, em qualquer país de maioria muçulmana, eu não vi, em qualquer país de maioria muçulmana, um ataque de fundamentalistas cristãos. O inverso eu vi. Então eu gostaria de saber, aí é outra questão, que não é questão política. Nós estamos entrando num terreno que o politicamente correto, hipócrita, não quer entrar. Eu não vi em nenhum país de maioria muçulmana um ataque de fundamentalistas cristãos. Eu não vi. Porque inexiste. Agora, o inverso é verdadeiro. E se o inverso é verdadeiro, é que há algo no interior dessa visão de mundo religiosa que leva a atentados como esse que nós vimos na Turquia, vimos na Alemanha, e já vimos na França, etc., na Inglaterra, na Bélgica e em Paris. É que esse fundamentalismo já tem milênio, professor, porque vem do tempo das cruzadas. Sim, já havia lá o fundamentalismo de Maomé, que foi no século VIII, IX, né? O Maomé século VII, 580 a 632. Então, são mais de 1000 anos esse fundamentalismo. Então, como é que nós vamos resolver isso? Que entrar nisso... depende dessa divisão geográfica do mundo árabe, que foi depois da Primeira Guerra. Sim. O senhor falou 1919, a guerra terminou em 18. Mas depende desse fanatismo que invade o fundamentalismo islâmico. É evidente que não é todo. A religião islâmica é monstruosa. Claro, tem variantes, mas os fanáticos têm que ser eliminados, não tem jeito. Que é bom a gente falar quando a gente está longe. O Ulisses está vivendo lá. Por exemplo, ontem eu vi uma foto aqui numa revista mexicana, aqui pela internet. Eram 6 mulheres sentadas, acho que em Londres devia ser, todas de preto. Dava para ver um trechinho dos olhos, nem isso. E elas estavam com iPhone, tablet ao mesmo tempo, né? Mas a gente não via, quer dizer, uma loucura. O Ulisses deve conviver circulando por Londres assim. Agora, os homens estão vestidos de forma ocidental. Agora, as mulheres dessa forma, que na França não pode, mas na Inglaterra não sei se pode ou não, Ulisses. Pode andar com véu, essas coisas? Pode. Na Inglaterra não tem nenhuma restrição como tem na França, mas dentro dessa história, a própria Alemanha, por exemplo, já começou a ir nesse sentido, né? A chanceler Angela Merkel anunciou pouco tempo atrás na convenção do partido dela que ela também pretende banir a burca, já pensando, é claro, também na eleição, porque como a gente disse, como você citou, né, Vila, ano que vem tem eleição na Alemanha. Sim. E a popularidade da Angela Merkel, ela desabou. E tanto que ela nem sabia se iria concorrer ou não pelo 4º mandato, acabou admitindo que vai concorrer. As pesquisas até o atentado de ontem mostravam que ela teria chances de vencer com alguma facilidade, mas que a alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita, estava crescendo por lá. E o que tem de complexo nessa história toda é que, como o professor Vila disse, Alemanha, França e Inglaterra, principalmente, né, são os grandes responsáveis por essa invenção lá no Oriente Médio. E são os países que mais se omitiram durante a crise dos refugiados, que começou por causa da omissão também do Ocidente na guerra da Síria, com Bashar al-Assad enfrentando os rebeldes e a população no meio tendo que fugir para onde dava, muita gente vindo para cá, para a Europa. E naquele momento, a Alemanha chegou a ser considerada como um exemplo, porque abriu as fronteiras, recebeu mais de 1 milhão de pessoas, e muita gente aplaudiu, porque foi o único país grande da Europa que fazia isso. Só que a conta chegou, né? E a própria Angela Merkel teve que mudar a postura dela, fechou as fronteiras pouco depois, agora já tem feito várias declarações que são consideradas como afagos a quem se opõe a essa política de abrir as fronteiras. É uma situação muito complexa que até mesmo a principal líder, né, da Europa, considerada uma das grandes líderes do mundo, teve dificuldades para enfrentar e tem uma conta gigante para pagar agora com essa informação de que foi um refugiado. Não há dúvidas de que o cenário político europeu muda bastante para as eleições do ano que vem. Exatamente. Aliás, ela disse nessa coletiva que você referiu, né, Ulisses, que se for sendo confirmado mesmo que o terrorista foi um dos refugiados, ela admite que será uma derrota pessoal de Angela Merkel. Ulisses, daqui a pouco você volta com mais informações e, claro, surgindo novos detalhes, você chama novamente aqui no Jornal da Manhã, tá bom?